Tudo bem, gente? E aí, estamos aqui de volta mais uma vez. Agora respondendo uma questão da UESB, da instituição UESB, da Consultec, que foi quem realizou a prova. Essa questão que eu trouxe para vocês, ela aborda um tema que é bastante recorrente nas provas de vestibular, Brasil afora, e não é diferente na UESB. O tema está ligado à Revolução Industrial, imperialismo, neocolonialismo, essas coisas. Então, o que a gente vai precisar se atentar aqui são essas perspectivas, Os conhecimentos que nós temos sobre a Revolução Industrial, sobre imperialismo, neocolonialismo, eles agora serão colocados em prática. Então, vamos fazer a leitura inicial da questão aqui para o texto base, o texto de referência. Vamos lá. Diz assim: a partir de 1870, a economia europeia viveu um período de grande expansão. A produção impulsionada pelas inovações técnicas e científicas cresceu além do consumo. Nesse período, até o início do século XX, ocorreu o que alguns historiadores consideram a Segunda Revolução Industrial. Ela seria caracterizada por avanços no processo de industrialização, como a utilização de novas fontes de energia, petróleo e eletricidade, que permitiram importantes mudanças na economia capitalista. Houve grande desenvolvimento dos meios de transporte e a expansão dos meios de comunicação, levando a maior integração entre as diversas regiões. Bom, pessoal, então o texto já trouxe uma dica para a gente ali do que a gente tem que observar, Eu já havia dito isso para vocês também. Ele relatou a segunda Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial. E a segunda fase da Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, ela terá aí como uma característica, como uma consequência, o surgimento do processo imperialista. Isso porque, como o próprio texto disse para a gente, o aumento da produção foi tão significativo que ele chegou a ser maior do que o consumo. Então, com a necessidade de consumo maior, na verdade, com a necessidade de expandir o consumo para conseguir garantir a venda de tudo que havia sido produzido, vem o imperialismo, que é o quê? Que foi o quê? Foi o domínio de grandes nações europeias sobre territórios da África e da Ásia, Na América, esse imperialismo ele aconteceu principalmente por conta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dominou a América Latina economicamente, mas a África e a Ásia foram dominados por potências europeias, principalmente França e Inglaterra. Inglaterra, inclusive, sendo a maior potência imperialista daquele momento. Esse momento do imperialismo é a partir de meados do século XIX, então, a partir dos anos 1870, esse imperialismo ele se desenrola e uma das consequências ainda do imperialismo será a Primeira Guerra Mundial. Vamos aqui agora dar uma olhada nas alternativas. A questão pede para a gente o seguinte: a face política da expansão da Revolução Industrial, descrita no texto, se expressa, dentre outros, na derrubada das fronteiras coloniais, abrindo os mercados estrangeiros igualmente a todos os países imperialistas. Olha, a questão trouxe para a gente um termo aí que é igualmente. Não houve uma distribuição equânime, equitativa, igual para todos os países. Como eu disse já há pouco, a Inglaterra era a principal potência, a França também. Posteriormente, a Alemanha, após a sua unificação, a Itália, também entraram nesse processo, nessa busca por mercados consumidores e aí passaram a disputar territórios e mercados consumidores com as potências europeias, certo? Então, não foi de modo igual, muito pelo contrário, havia uma concorrência entre essas potências. Cada uma queria ter um domínio maior do que a outra para poder vender mais e a burguesia desse país lucrar ainda mais com essas negociações e essas vendas. A segunda alternativa diz para a gente assim: no fortalecimento do tráfico atlântico de africanos escravizados, levados para a Europa e para a América do Norte por traficantes ingleses. Bom, aqui a gente tem que ficar atento e raciocinar da seguinte maneira: a Revolução Industrial, com o aumento da produção, ela precisava de mais consumidores. Nesse sentido, manter a escravidão não era bom, principalmente para a Inglaterra, que foi o que foi citado ali, diz que eram os traficantes ingleses, porque escravo não recebe salário, então ele não consome. O ideal era transformar esse escravo em um trabalhador assalariado para que este salário fosse revertido na compra de produtos, aumentando assim o mercado consumidor. Então, após a Revolução Industrial, a Inglaterra passou a combater sistematicamente a escravidão pelo mundo, certo? Então, a segunda alternativa também não é verdadeira, ela está falsa. Bom, gente, então a terceira questão, ela está dizendo o seguinte para a gente: nos processos de unificação territorial da Itália e da Alemanha e no estabelecimento do imperialismo europeu sistematizado na Conferência de Berlim em 1884-1885. Olha só,
Ele fala aqui, logo no início para a gente, da unificação italiana e alemã. Essa unificação italiana e alemã foi conduzida pela burguesia, tanto a burguesia italiana quanto a burguesia alemã, no caso a burguesia prussiana, né, liderou esse processo. Então a unificação vem porque esta mesma burguesia sentia a necessidade de unificar o território para facilitar o seu comércio, para facilitar a venda, para expandir o seu domínio, para negociar apenas com um só governo, enfim, várias questões. E depois dessa unificação, a Itália e a Alemanha passaram a desejar também mercados consumidores fora desse território deles. E aí então começa uma disputa com as principais potências, França, Inglaterra, elas começam a disputar com a Alemanha a posse de territórios na África, principalmente. É aí então que eles resolvem fazer a Conferência de Berlim, uma reunião na cidade de Berlim, onde as principais potências europeias se reuniram. E lá eles dividiram o continente africano de acordo com seus interesses econômicos. Eles estabeleceram uma política de exploração do território africano na Conferência de Berlim, sem levar em consideração nenhuma característica étnica, nenhuma característica local, não respeitaram nada da África. A África foi dividida, foi repartida entre essas potências. Só foi observado o interesse econômico dessas potências. Então, o território africano, por conta disso, acabou desenvolvendo posteriormente muitos conflitos, muitas guerras que até hoje perduram, porque nessa divisão, muitas tribos que eram inimigas acabaram sendo colocadas dentro de um mesmo território. E aí, obviamente, elas entraram em confronto. Então, as disputas que acontecem hoje na África, além da pobreza, é claro, que acelera e dificulta e piora ainda mais a situação, há também uma disputa de poder muito provocada pelas divisões que foram feitas lá na Conferência de Berlim no século XIX, certo? Tudo por interesse econômico. Então a alternativa correta é a alternativa 03, porque essa consequência da Revolução Industrial acaba chegando na Conferência de Berlim, acaba chegando na unificação de territórios porque era o interesse da burguesia, então essa consequência está na alternativa 03. Vamos dar uma olhada aqui agora na alternativa 04 e 05 e ver por que essas duas não estão corretas. A 4 diz assim: nas revoluções ocorridas na União Soviética e na derrubada do governo absolutista turco-otomano. A União Soviética passa por uma revolução, que foi uma revolução socialista, bolchevique, em 1917, outubro de 1917. Já um pouco mais à frente, durante a Primeira Guerra Mundial, é que essa revolução acontece. Então a Primeira Guerra Mundial, como eu disse, ela é ainda uma consequência do imperialismo, então estava ligado um pouco a isso daí. A Revolução Russa não acontece nesse contexto da Revolução Industrial, não. Ela acontece depois, tá? E a alternativa 5 diz assim: nas conquistas napoleônicas no Novo Mundo, especialmente no Canadá e nas colônias inglesas do leste da América do Norte. Gente, quando Napoleão Bonaparte morreu, a segunda Revolução Industrial ainda não havia acontecido. Napoleão Bonaparte morreu antes de 1870. Você fala, mas eu não sei data, eu não sou calendário, e o que eu faço agora? O contexto. É só você se lembrar que o Império Napoleônico acabou no início do século XIX. O Império Napoleônico, ele acaba entre a primeira e a segunda Revolução Industrial. E a gente está falando da segunda Revolução Industrial. Então Napoleão Bonaparte não estava mais no poder quando essa segunda Revolução Industrial aconteceu. Por isso, essa quinta questão aqui ela está descontextualizada em relação ao que a gente está comentando, ela não corresponde ao que o comando pediu. Então a alternativa correta é a 03. Beleza, galera? Vamos reforçar o estudo. Esse conteúdo é um conteúdo importante, recorrente. Revolução Industrial, imperialismo, guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, são conteúdos recorrentes na prova Consultec, ok? Um abraço e até a próxima.